Antes da gente começar a trabalhar com dados e aprender como a gente pode usar o Pandas para fazer manipulação e algumas análises simples de dados, eu acho que a gente precisa primeiro entender os dados que estão à nossa disposição e um pouco mais no detalhe aquelas métricas que eu destaquei na introdução ao curso, para que a gente possa se posicionar melhor dentro das discussões que estão por vir nas próximas sessões. Bom, então, para a gente entender isso, eu acho que um primeiro ponto de partida que vocês podem olhar é esse site aqui, que é o quedu.org.br. E o Quedu, ele é um projeto da Fundação Lehman, na qual eles consolidam os dados de educação e fazem uma série de análises de dados. E aqui tem uma série de resumos do IDEB por estado, tem relatórios da rede pública com uma série de métricas relevantes e assim vai. Em particular, o Keidu para a gente vai ser útil. Se você clicar aqui nesses três botõezinhos aqui, você vai ver que aqui do lado tem algumas páginas específicas, mas em particular a gente quer olhar essa página de academia. Porque a Academia Keidu, ela tem algumas explicações sobre as principais bases de dados e métricas que são utilizadas para fazer a avaliação da performance escolar do Brasil. E no caso, o principal indicador da educação brasileira é esse indicador que eu destaquei e venho falando nas sessões anteriores, que é o IDEB. Então, se você clicar aqui, você vai chegar nessa página aqui que tem explicações sobre o que é IDEB. Muito rapidamente, o IDEB ele é um indicador da qualidade da educação básica no Brasil, e ele é um indicador que vai de 0 a 10, e aí a gente tem metas associadas ao IDEB. E ele é calculado com base em dois fatores. O primeiro é o fluxo, que representa a taxa de aprovação dos alunos, que é o percentual dos alunos que foram aprovados numa determinada série, e o aprendizado, que corresponde a uma nota média e normalizada da prova Brasil, que tem a nota média por escola, e aí o produto desses dois caras me dá a nota final do IDEB associado a uma escola. Então você pode ver, inclusive, aqui no como o IDEB é calculado, que tem uma formulazinha que é justamente o produto desses dois carinhas. Então a gente vê aqui que essa é a fórmula, e aí aqui tem para cada ano, para cada escola, a média da proficiência de notas vezes o indicador de rendimento. Então o objetivo do IDEB, no final das contas, é ele medir essa qualidade da educação básica no país. Só que ele tem dois componentes que também estão destacados aqui. Um é o Prova Brasil, e a Prova Brasil ela é uma prova que tem duas componentes. Ela tem uma parte que é de língua portuguesa e outra parte que é de matemática. E ela é aplicada para uma série de alunos ao redor do Brasil a cada 2 anos. E a nota dela é o que é usado para fazer a construção da nota do IDEB. Então, se a gente olhar aqui, por exemplo, as disciplinas avaliadas, a gente vai ver que ela tem duas partes, que é matemática e língua portuguesa, e aí essas competências são avaliadas para entender um pouco de um, capacidade de leitura, interpretação de texto e a habilidade matemática para ver quão bem o aluno consegue resolver os problemas. E aí essas notas, o SAEB, ele é uma escala específica que permite colocar em níveis os alunos conforme os pontos que eles fazem em cada prova. E a esses níveis estão associadas o nível de competência que o aluno tem. Então, se um aluno faz, por exemplo, 150, entre 150 e 174 pontos na prova de língua portuguesa e ele está no quinto ano, a gente pode interpretar que esse aluno ele é capaz de localizar informação explícita em contos, identificar assunto personal principal e personagem principal de reportagem e fábulas, assim vai. Então a escala SAEB permite
nos permite entender qual é o nível de profundidade do conhecimento ou quais são as capacidades de um aluno nessa matriz ou nessa lista de escalas, e essa nota, esse número de pontos, eles são convertidos para a escala que entra como uma das componentes do IDEB. E a outra parte do IDEB, como eu falei, um indicador é a nota e o outro é o fluxo. E o fluxo, que é o nível de aprovação, o percentual de alunos que foi aprovado entre anos, ele é calculado com base no censo escolar. E o censo escolar, ele é como se fosse se você pensar no censo demográfico que ocorre a cada 10 anos, o censo escolar é algo similar. Só que ele ocorre todo ano e o objetivo dele é computar as características de todas as escolas, alunos e professores no Brasil. Então, ele é um levantamento estatístico amplo, realizado em nível nacional, que tem essa componente ultragranular. E aí dele, a gente consegue tirar uma série de índices, né? Uma série de métricas, por exemplo, movimento e rendimento escolar. O movimento escolar é, por exemplo, os alunos que foram transferidos, os alunos que deixaram abandonar as escolas, os alunos que morreram. O rendimento escolar, que é a taxa de alunos aprovados e reprovados. Aí disso, a gente tira as famosas taxas de rendimento, que são um dos componentes do IDEB. A gente tira as métricas de evasão escolar, que é o percentual de alunos que abandonaram o estudo entre anos, e essa é uma métrica particularmente relevante recentemente, porque parece que a taxa de evasão escolar subiu consideravelmente na pandemia, e a distorção de idade e série, né, que é você tem uma idade esperada para cursar o primeiro ano, né? Mas aí tem pessoas que atrasam, né? Tem pessoa, vamos supor que a idade correta ou a idade esperada seja, por exemplo, sei lá, entre 6 e 8 anos. Aí se tem um aluno lá que está com 10 anos e está cursando o primeiro ano, ele está fora do que seria esperado, e aí esse índice de distorção me dá, por exemplo, ó, de todos os alunos do primeiro ano, 4% estão fora da idade escolar esperada, com um atraso de 2 anos ou mais, inclusive. E isso é importante para a gente ver quanto que as pessoas estão ficando na escola e atrasando em determinados anos. Então, o censo escolar, somado com o SAEB, ou Prova Brasil, ele nos permite calcular o IDEB, e o IDEB nos permite fazer uma avaliação do ensino no Brasil, né? Então, se o IDEB, quanto maior o IDEB, melhor está o ensino no país, e aí essa é uma boa métrica que você pode usar para tomar ações dentro do âmbito da educação para melhorar o ensino no Brasil. E como eu falei, para fazer todos esses cálculos, isso tudo é pautado em dados. E o INEP, ele tem aqui uma página de microdados, que se você pesquisar no Google microdados INEP, o primeiro resultado vai ser esse cara aqui. Mas ele tem, o INEP, lógico, ele tem uma série de ações de coleta de informações para a melhoria da educação no país. Uma série dessas coletas de dados aqui são focadas no ensino superior, mas a gente tem algumas que são focadas no ensino básico, e aí a gente pode destacar, o primeiro é o censo escolar, que se você clicar ele vai abrir essa página aqui. Como eu falei, ele é coletado todo ano, né? E aqui tem o ano de 2021 está em processamento nesse momento, mas a gente tem até o ano de 2020. E essa é a primeira base que a gente está carregando dentro dos programas que a gente vai ver a seguir, que é o que a gente chama de DF1, Data Frame 1. Na verdade, o que a gente carrega é uma versão processada dessa base de dados aqui, que se a gente for dentro das nossas pastas, então se a gente for aqui na pasta do Google Drive, que a gente tem aulas, bibliografia, dados e live, né? Se a gente for na pasta dados, no completo ou no amostra e for no externo, a gente pode ver aqui dentro do censo escolar, tem os dados crus de censo escolar. Eu posso pegar aqui o 2020, por exemplo, que é o arquivo zip, e aí dentro desse arquivo zip, entre os anexos, tem um dicionário de dados.
Se a gente clicar e abrir, a gente pode ver todo o conteúdo do censo escolar. Mas, no geral, eu diria que o censo escolar, ele se divide, ou a base de dados que a gente está carregando, ele se divide em 3 categorias, ou talvez 4 categorias de dado. A primeira, e aí, por sinal, a base que a gente está carregando do censo escolar é a base de dados das escolas. Então, ela tem para cada linha de dados o código da escola e as informações daquela escola. Existem até informações mais granulares, como, por exemplo, a base de matrícula e base de turma, que eu vou falar daqui a pouco da base de turma, que é a outra que a gente está vendo aqui. Mas o que, que tem na base de escola? Bom, primeiro tem um conjunto de informações que são características da escola. Então, tipo, qual que é o código dela, interno, do INEP, qual que é o nome da escola, se ela está em funcionamento ou não, quando que é o começo e fim do ano letivo, onde ela está localizada dentro do Brasil. A gente tem a dependência administrativa, que é quem é o responsável, quem que é o ente governamental responsável por administrar aquela escola, porque uma escola, ela pode ser uma escola municipal, estadual, federal, ou ela pode ser privada. Onde ela está localizada, se é no âmbito urbano ou rural, se ela tem uma localização diferenciada, ou seja, informações administrativas daquela escola. A mais importante dessas aqui para a gente, no caso, é o código da escola, o código do município, que é o código IBGE do município, e o TP dependência e TP dependência e TP tem um aqui que diz se ela está ativa ou não. Código, aqui, TP situação funcionamento, que um é para ver quem que é o responsável por administrar a escola e o outro para ver se a escola está ou não em atividade. Então, tem isso. O segundo conjunto de informações são as características da escola do ponto de vista da infraestrutura dela. Então, se ela está num prédio compartilhado ou não, se ela tem acesso à água potável, se ela tem acesso à energia elétrica, se ela tem acesso à rede de esgoto e assim vai. Se ela tem, por exemplo, banheiro dentro daquela escola, se ela tem biblioteca na escola, se ela tem cozinha. Então, todas essas colunas de IN aqui, que estão na base de dados que a gente está trabalhando, elas são flags informando se a escola tem ou não tem disponibilidade daquela infraestrutura dentro da mesma. Uh, e aí tem todas essas características de infraestrutura, e aí tem um último, que é as colunas de equipamento, que são colunas de quantidade, que vão dizer quantas salas tem, quantos equipamentos de DVD tem, quantos equipamentos de TV, ou seja, o número de TVs que tem disponíveis para os alunos daquela escola utilizarem, e assim vai. Então vai ter também quantidade de professores, quantidades de tablets e tudo mais. E aqui tem toda a descrição dessa base de dados. Então essa aqui é o que a gente chama de DF1, que são as informações do censo escolar que a gente puxa aqui do INEP. A gente também tem a DF2 que a gente carrega, que é essa base de turmas, porque uma escola ela pode ter várias turmas, por exemplo, a turma do primeiro ano, a turma do segundo ano, a turma do terceiro ano, e às vezes até vamos ter turmas especiais, como turma de ensino técnico, turma de educação de jovens adultos, e assim vai. Então, para as bases de turmas, elas não mudam tanto com relação à base de escola, porque o que ela tem é uma identificação da turma, né, que a gente naturalmente precisa. Ela vai ter também, lá embaixo aqui, vai ter o ID da escola, ou qual a entidade, né? Ou seja, cada turma está necessariamente associada a uma escola. E aí tem as características da turma, tipo, quais dias da semana ela está disponível, qual que é o tipo de atendimento, se é um local, se é uma sala anexa, se é uma unidade de atendimento socioeducativo, e assim vai. Qual que é a etapa de ensino daquela turma? Então a gente tem a turma do primeiro ano, do segundo ano, do terceiro ano, turma do ensino médio, turma de curso técnico integrado e assim vai. E quais são as disciplinas ensinadas naquela turma? Se é uma turma de língua portuguesa, de educação física, de artes, se ela tem espanhol, francês e assim vai. Então tem todas as características da turma. Então, essas duas bases de dados, obviamente que a gente vai utilizar para contrastar
as características da escola versus o IDEB. De que maneira? Por exemplo, eu posso fazer a pergunta se, por exemplo, qual que é o ganho de IDEB que eu tenho, ou seja, quanto aumenta o meu indicador de educação para uma escola que tem, por exemplo, acesso à internet, que aqui tem um campo chamado internet que está aqui para baixo. Então, provavelmente, se eu conseguir viabilizar a banda larga para todas as escolas do Brasil, é muito provável que eu consiga um benefício nos meus índices de educação. Então, a gente consegue medir isso pelo meio do IDEB associado à escola e comparando a escola que não tem internet com a escola que tem internet para ver qual que é esse ganho de IDEB, por exemplo. Da mesma forma, a gente vai poder olhar para as características das turmas fornecidas e ver qual tipo de infraestrutura ou tipo de ensino que é dado e materiais pedagógicos associados que a gente pode colocar numa escola e como que isso pode melhorar ou piorar, né? Também vão ter aqui fatores que vão piorar os meus índices de educação. Então, esse vai ser o principal uso dessa base de dados, que é o DF1, que é a base de escola, e o DF2, que é a base de turmas. E aí a gente tem, além disso, além dos dados censo escolar, a gente tem os dados da Prova Brasil e do SAEB, só que esses dados, em particular, que são os dados de coleta de informações das provas, que aí tem as notas das provas, as características dos alunos que fizeram as provas, as características dos professores, uma série de informações como o nível na escala SAEB de cada aluno e tudo mais. Isso aqui a gente não vai olhar nesse primeiro momento, que são dados megas granulares. O que a gente vai olhar é para essa base de dados aqui, que é a base de dados do IDEB, que aí aqui tem uma página dedicada do INEP para isso, onde a gente pode clicar em resultados para ver as bases de dados consolidadas do IDEB. E no caso, as bases de dados que interessam para a gente são essas aqui do IDEB consolidado por escola, que também está contido aqui, se a gente for no externo de novo, onde a gente estava antes, e for no IDEB, vocês vão ver que aqui tem essas bases já baixadas, ou vocês podem olhar no Google Drive também. E aí, se a gente abrir qualquer uma delas, o que vocês vão ver é que essa a princípio, era uma base Excel, mas óbvio que a gente já fez uma série de tratamentos nessa base de dados. E o conteúdo dela, ele é muito mais simples, porque o que ele vai ter na nossa base de dados vai ser a informação do código de escola, né? Que é o mesmo ID de escola que a gente vê no censo escolar, porque obviamente a gente tem que ter alguma maneira de referenciar os dados de uma base na outra. E aí a gente tem os indicadores que são pertinentes para o IDEB, que é a taxa de aprovação, que é um dos componentes, a nota da prova, que é o outro componente, e por fim, o IDEB, que é o resultado final do produto dos dois. E a gente ainda tem as projeções, que são as metas do IDEB. Isso aqui está tudo por ano. Então, esse cara aqui, essas informações estão consolidadas no DF3. Então, daqui para frente, a gente vai trabalhar essas bases de dados e essas informações para justamente chegar em conclusões sobre a educação no país. E isso a gente vai fazer ao longo de múltiplas e múltiplas horas de aula. Nesse primeiro momento, o que a gente vai ver é como trabalhar dados, mas alguns dos exercícios vão fazer uso dessa breve descrição que eu dei aqui das bases de dados para vocês, mas, novamente, eu sugiro que vocês olhem no detalhe o Academia QIDU, que tem essas informações muito bem escritas, essas bases de dados, os dicionários que estão lá nos dados, e aí pode colocar, pode ser amostral ou completo, e aí a pasta de externos, ou vocês ainda podem ver os vídeos que eu coloquei na descrição desse vídeo, que tem uma playlist falando sobre indicadores educacionais, ok? Vamos lá, então.